Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de introdução à computação, nossa aula número 11, certo? Hoje nós vamos falar sobre as unidades de medida na computação, o que que é um bit, o que que é um byte, um kbyte, né? E por aí vai. Mas antes disso, vamos fazer um Kahoot, vamos fazer uma revisão das nossas últimas aulas, certo? Eis aqui o link do Kahoot. Cadê? Aqui. Escaneia esse cara para mim. Entrem aí, certo? O link está no chat. Vocês podem escanear com o celular também. Simbora. Exploradores do hardware. Primeira pergunta: qual dispositivo de armazenamento usa memória flash sem partes móveis para maior velocidade? O HD disco rígido, SSD é uma unidade de estado sólido, memória cache ou nosso DVD-ROM? DVD-ROM no caso. Vamos ver. Última vez quem ganhou foi o Massa Frango. Boa, é o SSD, certo? SSD que utiliza da memória flash. Vamos ver. De novo a Massa Frango na frente, meu Deus, o cara é muito bom. Já ganhou a vez passada e agora de volta à frente. Seguido por Lalai, Fanny Valentini, o Santos e Gabs. Ótimo. Próxima. Qual tipo de armazenamento permite acesso aos arquivos de qualquer lugar via internet? Um HD externo compartilhado, um pendrive de alta capacidade, um armazenamento em nuvem ou um SSD interno? Três, dois, um. Boa, galerinha. Um armazenamento em nuvem, certo? Tá copiando, Nicolas? Vira o monitor pro lado aí, cara. Para o cara não copiar. Vamos ver. Mudou bastante, exceto os dois primeiros. Nossa, frango na frente, lá em segunda, continuou. Aruan, que foi bem na outra vez passada, foi só pra terceiro, 1945. Por fim, a Tigresa. Os caras são fogo. Muito bem. Seu beat subiu 6 posições ainda. O que acontece, Nicolas? HDs, SSDs e pendrivers são não voláteis. O que significa sobre os dados? O que significa ser não volátil? Que eles são muito rápidos, que eles não precisam de energia para manter os dados, que eles usam de discos magnéticos ou que eles são à prova d'água. O que vocês acham? Um só colocou que eles não precisam de energia para manter os dados. HDs, SSDs e pendrives, eles são não voláteis. Ao contrário de quem? Ao contrário da memória RAM. Memória RAM é volátil. Lá na memória RAM, a partir do momento que ele perde energia, que o computador é desligado, os dados da memória RAM são perdidos, certo? Isso significa ser volátil, né? Quem não é volátil não precisa de energia para manter os dados, consegue guardar por si só. Eu não tinha especificado, eu não tinha falado exatamente isso para vocês, certo? A gente tinha visto o oposto, a gente tinha visto volátil. Volátil precisa de energia. Faz sentido que não volátil não precisa de energia. Vamos ver? Não tivemos alterações no top. Depois eu tenho que ver. Espera aí. Tô esperando. O que que foi? Depois a gente vê quem conseguiu. Caiu a internet aí, meus caros?
Mas vocês conseguem voltar para o mesmo jogo? Me avisem quando eu puder seguir em frente. A série tá contra vocês aí, desligou os PCs aí. Sacanagem isso, hein? Uma conspiração o negócio. Pessoal voltando aí. Eita. É complicado. Acontece. Vamos dar então aí um minutinho. A gente já volta. Ih, olha lá, os caras tudo fazendo login de volta. Mas será que vocês conseguem entrar no mesmo jogo, galera? Você entrou, Nicolas? Vamos tentar, certo? Qualquer coisa a gente começa de volta. Fazer o quê? Pô, se for assim, o Massa Frango vai ter ganhado mais uma, não pode ser. Entre então. Mais 1 minuto e 20 segundos a gente começa. Torcendo contra o nosso progresso. Podemos ir? Ó, pra quem caiu, tá aí o carro de volta. Vai que você consegue voltar, né? Bora lá. Próxima. Qual o dispositivo de entrada usamos para editar textos e comandos? Ora, não tem que ter um segredo aqui, né? Mouse, teclado, webcam ou scanner? Ah, o pessoal conseguiu responder, pelo menos. Ótimo. O pessoal conseguiu entrar de volta. Não tem nenhuma dúvida aqui, né, meus caros? Você vai digitar texto, você vai digitar algo, vai usar o teclado. Vamos ver. Lalai caiu bastante. Uruan, 1945, Tigresa, e agora apareceu o Fanny Valentino de volta. Pô, mas ninguém vai conseguir destronar essa massa frango? Acontece, Nicolas. Próxima. Qual o dispositivo de entrada que controla o cursor na tela para interagir com ícones? É o microfone, é a impressora, é o mouse ou é o monitor? É o mouse, certo? Falamos de cursor, a gente fala de ponteiro, fala de mouse, certo? Esse cara na tela. Vamos ver. Cellbit subiu bastante. Filho do Gabs bateu um novo recorde de avanço, subiu 8 posições de uma vez só. Boa. Próxima. Se precisar digitalizar uma foto, um papel para um arquivo no PC, qual o dispositivo que você usa? Uma webcam, uma impressora multifuncional, um microfone ou um projetor? Quanto mais rápido você responde, maior a sua pontuação, certo? Você respondeu corretamente, obviamente. Uma impressora multifuncional no modo scanner. Tá? Nenhuma alteração. Gaps is back. Tem a maior sequência, 3 respostas positivas até então. Boa. Foi você que acertou então aquela do não volátil, creio eu, né? A gente dá uma olhada depois.
Qual o principal dispositivo de saída que exibe textos, imagens e vídeos? É o teclado, é o scanner, é o monitor ou é o mouse? As perguntas são muito simples. O pessoal aí é fera. É o monitor, certo? Quero exibir algo, certo? Como é que o usuário vai ver essa exibição, né? O dispositivo de saída é o monitor para ver textos, imagens e vídeos. Todo mundo se manteve. Próxima. Para ouvir músicas e sons de jogos, que dispositivo de saída que é usado? É o scanner, é o webcam, é a caixa de som, é o microfone. Saída, né? Repare, pessoal, quem colocou microfone seria a entrada de sons, certo? Nós queremos saída, nós queremos receber do computador, certo? Para você receber do computador, para você ouvir do computador, é a caixa de som. Aruan caiu, estava em segundo, foi para quinto. Cellbit em segundo, Fanny Valentini, Os Santos e a Massa Frango ainda na frente. Ainda dá tempo, hein? Próxima. Qual componente conecta CPU, RAM e outras peças internas do computador? É a fonte de alimentação, é o disco rígido HD, é a placa-mãe ou é o gabinete? É a placa-mãe, certo? Você vai conectar a CPU, a RAM e outras peças internas na placa-mãe. E ela que vai ser responsável pela conexão entre os diferentes componentes. Vamos ver. Clayton chegou no lugar do Aruan. Marcel sobe capa, subiu 3 posições, boa. E por fim, a última, ainda dá tempo, hein? Cellbit, Fanny Valentini e os Santos acho que ainda conseguem passar, hein? Deixa o computador Freire. Vamos ver. Os caminhos da placa-mãe para transferência de dados entre componentes são quais? São os slots de expansão, as portas USB, os chipsets ou os barramentos, os buses. Perguntinha mais difícil essa. O pessoal colocou as portas USB e chipset, slot de expansão. Ninguém colocou a resposta correta, que era o barramento. Certo? Mais um? Não, não tem mais um. Né? Os caminhos, as ligações entre os componentes, certo? A ligação entre uma CPU e a memória RAM, por exemplo. A essa conexão a gente chama de barramento. E ela tem uma largura, certo? Uma quantidade de dados que ela pode passar, certo? De uma vez só. Então, esta é a ideia do barramento. Vamos ver o pódio. Terceiro lugar, Fanny Valentini. Boa. Segundo, Cellbit. E primeiro, uma massa frango. Boa, pesada. Muito bem. Boa, 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 pessoal. Alguma dúvida? Mais um? Eu não tenho mais um pronto. Quem dera eu tivesse mais um pronto. Quem sabe semana que vem, vamos ver. Quem que acertou essa? Consigo ver? Tem que ver o relatório completo. Muito bem, piazadinha. Deixa eu ver quem que acertou aquela do não volátil.
Foi o Davi. Muito bem. Tava usando hack aí, se é nosso frango, é suspeito, o cara é muito bom. Beleza, galera, vamos para o nosso conteúdo, certo? Semana que vem a gente faz mais um. Se não adianta reclamar, se eu não tenho pronto, o que a gente vai fazer? Vai ver o mesmo de volta? Aí não tem graça, né? A gente já sabe a resposta. Muito bem. Deem uma estudada, então, galera, lá na última aula, né, de barramento. Certo? Tá chutando, né, massa frango? Quase ganhou do seu beat, Pedro. Seu beat foi fera, hein? A massa frango, hack puro, concordo. Aquele cara ali não era... Não tá fácil, hein? Segunda vez seguida, pô. Tem que ver o celular do cara, tem que ver o computador aí, que não é normal. Muito bem. Então, por favor, galerinha, vejam lá na última aula, certo? O conteúdo tá todo no sala de aula, a ideia é de barramento. Muito bem. Vamos em frente, vamos para a nossa aula de número 11, de fato. Vamos ver conteúdo novo. Nós vamos falar sobre as unidades de medida na computação. Bora lá. Os objetivos desta aula são quais? Definir qual que é a menor unidade de informação digital, certo? O bit. Ah, se é o bit? Será que tem relação? Certeza que sim. Entender o que é um byte e a sua relação com os bits. Reconhecer os múltiplos do byte. Ah, o que é um kilobyte, um megabyte, um gigabyte, um terabyte? Associar essas unidades a contextos práticos, a momentos do nosso dia a dia, certo? Tamanhos de arquivo, capacidade de armazenamento e por aí vai. E ainda desenvolver uma noção da ordem de grandeza dessas unidades. Com relação à nossa aula anterior, nossa aula de número 10. Na aula 10, nós vimos que a placa-mãe conecta todos os componentes e os barramentos são as entradas por onde os dados viajam, certo? Nós, quando falamos, os dados viajam, né? Quando nós falamos que dados sendo transferidos. Mas qual que é o tamanho desses dados que são transferidos? Como é que nós medimos a quantidade de informação, a capacidade dos dispositivos de armazenamento que nós vimos lá na aula 7, certo? Ah, legal, eu tenho um HD, tenho um SSD, mas quanto que cabe? Como é que a gente mede isso? Que tipo de unidade que nós utilizamos? Nós vamos aprender então hoje a pesar e a medir informações digitais, certo? Com as nossas unidades de medida. Terceiro lugar, Pedro. Boa. Quarto, Nicolas. Parabéns, meus caros. Vocês foram bem. Nós vamos começar do começo. Vamos começar com a menor parte que nós temos, que é o bit, o binary digit em inglês. Tudo no mundo digital é representado por combinações de apenas dois estados. Ou está ligado ou está desligado, ou é verdadeiro ou é falso, sim ou não. Está passando corrente elétrica ou não está passando uma corrente elétrica. Tudo. Ah, quer dizer que essa transmissão aqui ao vivo, certo? Está sendo ocorrida graças a zeros e uns, passando corrente elétrica ou não? Sim. Quando eu jogo lá, certo? E sai som, sai imagem, sai tudo, é só um monte de zeros e uns, é só um monte de zeros e uns, certo? É só um monte de verdadeiro ou falso, sim? Né? Esses estados, então, representados por zeros e uns. Zero desligado, um ligado, zero falso, um verdadeiro. Cada zero ou um é a menor unidade de informação possível e ela é chamada de bit. Ela é uma contração em inglês de binary digits, ou seja, um dígito binário. Binário, certo?
pensa em 2, só tem 2 estados possíveis. Repare, o binário vai ser ou 0 ou 1, não é a combinação dos dois que farão um binário. A gente pode pensar nele como um interruptor de luz, certo? Ele só pode estar ligado, 1, ou desligado, 0, certo? E isso é um bit de informação, certo? Um bit, 0 ou 1. Tranquilo? Podemos seguir em frente. R$9,50. Simbora. E quando nós agrupamos bits, o que nós temos? Nós temos o byte, certo? Um bit sozinho ele não representa muita coisa, né? Só um verdadeiro ou falso não dá para guardar muito lá. Para formar informações mais complexas, certo? Como uma letra ou um número, nós temos que agrupar os bits. O agrupamento mais comum é o byte. O byte é um conjunto de 8 bits, certo? 8 bits equivale a um byte. Com 8 bits, podemos representar, aqui é 2 elevado a 8, perdão. 2 elevado, acho que eu consigo até colocar aqui. Não, 2 elevado a 8. Esse circunflexo aqui quer dizer elevado, certo? 2 elevado a 8. Né? Ou seja, nós temos 256 combinações possíveis de zeros em um byte. Diga lá, Marcel, você está com a mão levantada. O que você me diz, Marcel? Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Foi sem querer? Tudo bem. A gente vai usar o que? Tranquilo, Marcel. O Visual Studio, nós vamos utilizar o Visual Studio depois do intervalo na nossa próxima aula lá em lógica computacional, certo? Em lógica nós vamos utilizar do Visual Studio, ainda não. Muito bem, vamos voltar então. Um byte ele é composto por 8 bits. 8 bits, nós temos 256 combinações possíveis de zeros e uns, certo? Por exemplo, este 1000010 pode representar uma letra A. Esta outra combinação 01001100 poderia representar um número 2 e por aí vai. Com 256 combinações possíveis, a gente consegue representar todas as letras do alfabeto de A a Z, maiúsculas e minúsculas, números e alguns caracteres especiais ainda por cima. Como regra geral, um byte ele é suficiente para representar um caractere, uma letra, um número, um símbolo em muitos sistemas de codificação, como no ASCII. Nós vamos ver mais para frente como trabalhar mais com o byte, certo? Como fazer essas combinações, como ler, o que é uma tabela, o que é um sistema de codificação e por aí vai. O que é uma tabela ASCII. Vamos com calma. Muito bem. Tranquilo até aqui? Lembre então, um byte são 8 bits. Com um byte nós temos 256 possíveis combinações de zeros e uns. Tranquilo?
frente. Quando nós multiplicamos os bytes, o que nós conseguimos? Assim como a gente no nosso dia a dia tem grama e quilograma, é metro, é quilômetro, nós também utilizamos desses prefixos para indicar grandezas, grandes quantidades de bytes, certo? Como é que seria? No sistema decimal, no dia a dia, a gente tem quilo equivale a 1000, certo? E nós temos mega, que equivale a 1 milhão. E por aí vai. Né? 1 quilograma são o quê? São 1000 gramas, certo? Em computação, devido à base binária, certo? Devido a ser 0 e 1, nós historicamente, usamos da potência de 2 para isso. Onde 2 elevado a 10 equivale a 1024. Ou seja, 1 kilobyte, ele não vai ser 1000 bytes, ele vai ser 1024 bytes. Tá? 1 kilobyte equivale então a 1024 bytes. 1 megabyte equivale a 1024 kilobytes. 1 gigabyte são 1024 megabytes. E 1 terabyte são 1024 gigabytes. É muita coisa, é muita coisa. O celular de vocês, galera, o computador de vocês, qual que é a capacidade de armazenamento que eles têm? Você sabe me dizer? GB deve ser o teu celular, Enzo. Né? Yes. Deixa eu até ver o meu que eu não lembro de cabeça. O meu é 256 também. Você também não lembra, Gabriel? 1 terão. 64 GB, Nicolas. Teu celular. 1 tera. Em casa eu tenho alguns HDs e alguns teras também. 128, 256. Legal. Então, 256 o que? Gigabytes. Certo? Cada giga 1024 mega. 1 mega 1024 quilo, 1 quilo 1024 bytes, 1 byte 8 bits. Teu celular tem 1 tera? Tá louco. Ora, eu tenho 256, para mim 128 seria o bastante já, na real. Eu não guardo muita coisa no celular. Bora, certo? Existem ainda outras unidades, existe, por exemplo, um petabyte, certo? Petabytes são 1024 terabytes. Assim você vai ter o que? Um exabyte? Um exabyte seriam 1024 petabytes. Aí a gente começa a entrar em escalas absurdas, escalas ridículas, certo? Um exabyte de dados, a gente está falando aí de armazenamento em nuvens de um Google, de uma Amazon, certo? Isso aqui não é uma escala do nosso dia a dia. Nosso dia a dia a gente vai trabalhar no máximo com tera, certo? Não mais do que isso. Muito bem. Tem um detalhe aqui, meus caras, tem que ficar atento. Quando você vai comprar um HD, um SSD, o fabricante, às vezes, ele é malandro, certo? Eles vão utilizar a base 10 em vez da potência de 2 como base. Ou seja, eles vão considerar que 1 kilobyte são 1000 bytes e não 1024. Por que eles fazem isso? Para parecer que tem mais espaço o HD, certo? O nosso sistema, ele vai utilizar mostrando a base 10, ele vai utilizar mostrando 1024. É por isso que às vezes você compra um HD de 1000 tera, de 1 tera, certo? 1024 GB, e o sistema não vai mostrar pra gente 1 tera, ele não vai mostrar 1024 GB, ele vai mostrar menos. Por quê?
Nós compramos esse 1 TB, certo? Só que este 1 TB, ele é utilizando a base 10. É considerando que 1 TB são 1000 GB. E 1 GB são 1000 MB e por aí vai. Só que não é isso, né? Tentaram vender a mais pra gente. É extremamente comum que eles façam isso, certo? E no nosso dia a dia, certo? Um byte seria, por exemplo, uma letra, certo? Ah, um P. Este P na minha tela aqui, o texto dele ocupa 1 byte de informação. Alguém consegue me dar um exemplo do que seria um kilobyte, por exemplo, de informação? Nosso dia a dia, assim, o que ocupa, né, alguns kilobytes? Alguém tem alguma noção, assim? Uma foto, um vídeo? Não. Fotos e vídeos, você começa a ver em mega, certo? Em kilobytes, um arquivo, depende do tipo de arquivo, né? Eu posso ter um arquivo, um arquivo de texto? Um arquivo de texto, aí eu posso, né? Um texto, boa, Cleito. Tá. Um e-mail, por exemplo, que é só texto, ele vai ter ali entre 2 e 10 kilobytes. Certo? Um documento do Word, uma página que seja só texto, ele também vai ter ali entre 20 e 50 kilobytes de espaço. Tá? Então, quando nós falamos em kilobytes, geralmente é na casa dos textos. E alguns megabytes. O que nós teríamos? Agora, uma foto, sim. Aqui entraria uma foto. O que mais que vocês acham que tem um mega, mais ou menos? De 1 a 5, sei lá. Vídeo geralmente não, Antônio. Vídeo, na verdade, sim, né? Você vai gravar um vídeo no celular ali, um vídeo de 1 minuto, ele vai dar uns 80, 100 mega, depende da qualidade que você grava, né? Mensagens ficam em kilobytes, é texto somente, né? O que nós temos na casa dos megabytes, de exemplo? Uma música, um MP3, certo? 3 a 4 minutos vai dar de 3 a 5 megabytes. Nós vamos ter uma foto, certo? Uma foto, ele vai estar entre 2 e 8 mega por foto. Depende da qualidade, até um pouco mais, né? Tem alguns aplicativos que são também nessa escala, sim, Clayton. Né? Aplicativos mais simples, que você não tem nada gráfico, nada disso, também estão na casa dos mega. Um capítulo, por exemplo, de um livro, de um e-book, ele vai ter aproximadamente 1 mega. Calculadora, não. O aplicativo da calculadora, sim. Né? Deixa eu até ver aqui. Vamos abrir a calculadora do Windows. Deixa eu ver quanto que pesa a calculadora do Windows. Agora eu fiquei curioso. Deixa eu abrir esse cara. É claro, esse Windows aqui é o Windows novo, a calculadora dele é diferente, eu não consigo ver. Mas sim, eu creio que a calculadora do Windows vai ficar no máximo na casa dos mega. Não vai. Entre quilo e mega. A calculadora antiga tenho certeza que ficava em kilobytes. A calculadora nova vai ter ali não mais do que 10 mega, com todos os parafernálias que ele tem. Muito bem. Que mais de grandezas ainda?
E alguns giga, o que que pesa alguns giga? Um jogo tipo League of Legends. Sim, tem jogos na casa dos giga, certo? Ah, mas quanto? Tem jogo que vai ter 1 giga, vai ter jogo que vai ter 300 giga, certo? O que mais, além de jogo? Algumas aplicações, eu não vou dizer aplicativos no geral, certo? Tem aplicativos que são na casa dos mega, sim? Ah, mas se você pegar, por exemplo, um Photoshop, o Photoshop vai ter alguns gigas, certo? De armazenamento que ele ocupa. Um filme bom, Matheus? Sim, um filme vai ocupar alguns gigabytes. Não vou nem comentar, Pedro, né? GTA 6. GTA 6 vai com certeza ocupar algumas centenas de gigas, né? Muito bem. O que que pesa alguns gigas, então? Um filme numa qualidade boa, certo? Num HD, um Full HD ali, ele vai ter 2, 8 GB, né? Isso não é uma qualidade perfeita, não é um Blu-ray, nada disso, né? Aí pesaria bem mais. Que mais? Um pendrive, por exemplo, é extremamente comum que ele tenha ali uma capacidade em gigabytes hoje em dia, certo? Entre 8 e 64 ali é extremamente comum, né? Até 128 hoje em dia. Você quer falar alguma coisa, Ian? Você tá com a mão levantada? Ian Nicholas? Não? Não? O que mais que no nosso computador que tá na casa dos giga, meus caros? E pense nas suas peças. O que mais que tem ali entre 8 e 16 GB no seu computador? Ou no seu celular, inclusive. Pendrive de terabyte. Existe pendrive de tera, mas é ridiculamente caro, certo? É comum, na verdade, você vê numa Shopee da vida, num AliExpress. Ah, esse pendrive aqui ele tem, né, 512 GB, ele tem 1 tera por 80, por 120 reais, por 200 reais. Vai caber isso? Não, não vai. Ah, professor, mas eu coloco no meu computador e ele mostra ali. Eu comprei ele como 1 tera, ele mostra pra mim 1 tera. É, ele vai até mostrar. O problema é que quando você começar a gravar dado em cima dele, ele vai sobrescrever os dados antigos, porque na verdade ele não tem 1 tera, ele vai ter 8 GB. Ele engana o computador, certo? O chip dele, mas ele não tem todo esse espaço, ele vai regravando em cima. Tem que ter cuidado com isso. No nosso computador ainda, a nossa memória RAM, certo? Nosso computador, nosso celular, ele também está na casa dos giga. Você vai ter 4, 8, 16 gigas de memória RAM, por exemplo. Muito bem. O que mais, galerinha? Né? Jogos vão ter ali, né? Alguns teras, chegando até ali, né? Tem jogo hoje em dia que chega a 300, 400 gigas. E alguns terabytes, quando a gente fala em escala de tera, o que que vocês imaginam? GTA 6. Talvez, né? Não, não seria impossível que o GTA 6 tivesse 1 tera de espaço. Acho difícil, vai chegar. Eu acredito que chegaria ali uns entre 400 e 600 GB, mas não acho impossível que chegue a 1 tera. PS5, a capacidade dele todo pode ter 1 tera, certo? A
capacidade de HDs grandes, ou mesmo de SSDs extremamente grandes, certo? Você vai ter ali 1, 2, 4 tera. Tá? Você consegue ter ainda em servidores, em um disco só, até 20 tera, passa de 20 tera, por exemplo. Ridiculamente caro, mas é possível e é possível. Existe, existe. E quando nós falamos de centenas de filmes, milhares de músicas e fotos, nós chegamos na escala dos terabytes também. Tranquilo, galerinha? Faz sentido? Mais alguma dúvida, algum exemplo? Como é que a gente tá? Muito bem. Bora para frente. E onde que nós utilizamos essas unidades? Ora, em tamanhos de arquivo, certo? Documentos, fotos, vídeos, músicas, programas, tudo tem um tamanho. Na capacidade de dispositivos de armazenamento, um HD ele vai armazenar tantos, né? Tantos giga, tantos tera, a mesma coisa um SSD, um pendrive, um cartão de memória, CD, DVD, Blu-ray, também são dispositivos de armazenamento, né? Capacidade da memória RAM, ou seja, a nossa mesa de trabalho, certo? Também vai ser medido em gigas. E por fim, transferência de dados, certo? Que é o que nós vamos ver na nossa próxima aula. A velocidade da transferência de dados vai ser medido em megabytes ou megabits por segundo, certo? E esse é o assunto da nossa próxima aula. Muito bem, galerinha. Não tendo dúvidas, nós ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula. Até mais, meu bom povo.